pelo serviço, adoração refletida pelo... Eu estava pensando nesse tema essa semana, mas eu já tinha uma parábola no coração. E eu quero meditar com vocês numa coisa que, confesso para vocês que em 28 anos que eu sirvo a Deus, eu já li essa parábola. Eu até ficava sem entender essa parábola, sinceramente. Nunca ministrei sobre ela, porque parábola, só para você ter ideia, Jesus ele fazia o quê? Jesus para ensinar, irmãos, ele não tem igual. Jesus realmente, ele para pegar as verdades do reino dos céus, as verdades espirituais, ele usava exemplos da época, por exemplo, o casamento, a agricultura, o pastoreio da ovelha. Então ele pegava o cotidiano das pessoas, a rotina das pessoas, os bens, ou o que estava no coração delas, a forma como elas estavam atribuladas, e ele, em cima disso, ele montava algumas parábolas. Parábola é uma comparação, ela não é algo real. Jesus ele começa a contar uma história que é um acontecimento que eles entendem, uma coisa que eles estão acostumados no dia a dia. É como se eu falasse, o reino dos céus é como uma mulher que pega um ônibus de Pirassununga e vai, solta na rodoviária, e a partir disso eu construo uma verdade espiritual. Então Jesus, nas parábolas, ele fazia o quê? Ele pegava o cotidiano daquelas pessoas, o que elas realizavam no cotidiano delas, o quadro social, político, religioso, e ele contava parábolas e ensinava através de parábolas, fazendo comparações. E Jesus vai contar uma parábola que foi gerada pela uma pergunta de Pedro, mas na verdade, no fundo, todos nós temos esse questionamento aqui. Quem não estiver está de parabéns, porque eu tenho. Mas hoje a gente vai procurar tentar tirar isso das nossas vidas, porque essa palavra não vai voltar vazia. Então, do que eu estou falando? Mateus capítulo 19, versículo 27. Vocês sabem que os discípulos, apóstolos, Pedro, eles eram empresários, eles tinham barcos de pesca. E quando Jesus os chamou, eles deixaram tudo para servir a Jesus. E Pedro não era diferente de mim, de você. O que eu estou querendo dizer é que é raro, eu vou repetir isso, é raro alguém que mesmo que adore, que sirva a Deus na igreja, não esteja esperando algo em troca. É raro que alguém que esteja aqui buscando a Deus não esteja querendo, até porque é normal. Se o Senhor é Deus, se o Senhor pode tudo, se o Senhor tem todo o poder, então o Senhor pode me ajudar nisso, e gera essa expectativa. Então é muito raro alguém que servindo a Deus não esteja esperando algo dele. Olha o que Pedro vai dizer. Pedro também tinha essa preocupação. Pedro vai dizer, então Pedro, tomando a palavra, diz: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Quero saber o seguinte, só aí, gente. Isso. Olha o que Pedro está dizendo. O que nós vamos receber? O que vai dar nisso? Nós deixamos tudo e nós estamos te seguindo. Mas isso vai dar onde? O que nós vamos ganhar? Qual é a promessa? O que nós vamos receber? Observa que os discípulos também tinham esse lado interesseiro, esse lado de... Ele está pensando que eles abandonaram lá os barcos e seguiram Jesus sem ter alguma visão de alguma coisa? Não. Eles queriam saber, o que nós vamos ganhar com isso, Jesus? Qual é o lucro de te seguir e de te servir? E por causa dessa palavra de Pedro, porque quando nós lemos a Bíblia não era e nunca foi nos originais em capítulos e versículos. Eu estou lendo o capítulo 19 de Mateus, no capítulo 20 começa outra coisa. Não, ela foi separada assim para facilitar de nós encontrarmos
e ela foi separada em versículos, mas antigamente era pergaminhos, rolos. E não tinha esse negócio de capítulo 1, capítulo 2. O livro era inteiro. Isso facilitou, ao mesmo tempo dificultou. Por quê? Porque Jesus vai responder Pedro em Mateus capítulo 20, com uma parábola. Ele vai dar uma resposta a essa pergunta de Pedro. Pedro está dizendo, então tomando a palavra diz, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar com isso? Então, a grande maioria, ou quase 100%, vem a Deus com interesse. Vem a Deus com interesse. Isso está errado? Não. Mas a forma, a motivação com qual nós chegamos com esse interesse está. Então nós precisamos corrigir isso nessa noite. Então vamos para a parábola, Mateus capítulo 20. Dá uma olhada quando eu ler, eu quero que você preste atenção. Jesus está dizendo, porque o reino dos céus é o quê? Semelhante. Então ele está fazendo uma comparação do reino dos céus com uma realidade daquela época. Ele, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então Jesus está falando de uma época de colheita, uma época que não é o plantio, é a época da colheita, tá? Então nós tínhamos naquela época os chamados jornaleiros, pessoas que trabalhavam por diária e recebiam no final do dia. Ninguém trabalhava a semana para receber a semana, era a lei, tinha que pagar o trabalhador no final do dia. Então este dono de terras que tinha uma colheita para fazer nas suas terras de uvas, ele sai para contratar. E o versículo 2 vai dizendo assim, repita comigo, e tendo combinado com os trabalhadores, então eles combinaram, ou seja, quando ele chamou os primeiros trabalhadores, houve um contrato. O contrato foi o seguinte, quanto que é que nós vamos ganhar? Quanto o Senhor vai nos dar? Aí ele prometeu quanto? 1 denário por... 1 denário era um dia de trabalhador daquela época. Então hoje é só você pegar o nosso salário. E quanto está o dia de trabalho hoje, irmãos? Segundo salário mínimo? Ninguém, olha, todo mundo está ganhando mais de um salário aqui. Depois eu vou olhar os dízimos, hein? Ninguém sabe nem quanto que é uns, graças a Deus, Senhor. Multiplica 100 vezes mais. Mas vamos colocar hoje um dia de trabalho. Faz uma conta rápida aí. R$60. Então seria isso. Então ele saiu de manhã e ele combinou. Vai trabalhar hoje na minha vinha e vamos combinar o salário. Eles fizeram um contrato. Essa jornada de trabalho era de 6 da manhã às 18 da tarde. Porque em Israel de noite não tinha luz. Era a hora que o dia acabava. Às 6 horas encerrava o trabalho. Então ele saiu bem cedo e fez um acordo. Vai trabalhar na minha vinda e combinou com eles 1 denário. Está fechado o dia? Tá. 1 denário. Fizeram um contrato. E ele mandou-os para a vinha. Versículo 3. Saindo por volta de quê? 9 horas da manhã. Eu gosto dessa tradução porque uma fala a hora nona, a hora a 20ª hora, a hora 1ª, aí já está saindo. Aí ele sai de novo às 9 da manhã. Por que ele saiu às 9 da manhã? Porque, irmãos, colheita é assim, colheita não dá para você ficar deixando dias passar. As uvas podem apodrecer, você talvez tenha que transportar em navio, você tem tempo, a colheita tem que ser feita, quando o fruto dá, tem que colher, o que tem ali tem que colher no pé. Então, quando ele contratou os primeiros trabalhadores, ele disse, essa turma não vai dar conta. Então, era muito comum exigir muito mão de obra, era necessário muita mão de obra. Então ele sai 9 horas da manhã para caçar mais trabalhadores, mais serviçais. Mas, irmãos, veja bem, saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam o quê? Versículo 4. E lhe disse, vão vocês também trabalhar na minha vinha? Repita comigo, e eu lhes pagarei
o que for justo. Ele prometeu algum dinheiro aí? Falou de algum valor? Ele disse o quê? Isso, Tiago. Pagaria o que foi justo. Então, observe que o primeiro grupo tinha contrato. Só que esse grupo aí não tinha contrato. Esse grupo, ele disse, vai trabalhar na minha vinha e confia no quê? Na minha justiça. Confia na minha justiça. Vai lá, confia em mim, vai trabalhar na minha vinha. Versículo 5. E eles foram, tendo saído de novo perto de quanto? E 3 horas da tarde ele fez o quê? E qual a coisa que ele fez? Vai trabalhar na minha vinha e eu pagarei o que for justo. Então os primeiros tinham contrato. Os primeiros sabiam quanto que ia ganhar. Essa turma daí para frente tá tudo trabalhando lá e só confiando o seguinte: ele diz que vai pagar o que é justo. Se ele vai pagar o que é justo, ele é uma pessoa justa. Eles estavam lá trabalhando sem saber quanto iria ganhar, mas estavam trabalhando. Aí ele saiu por volta de quê? Repita comigo: trabalhadores da última hora. 5 horas da tarde. Qual era o horário que encerrava o dia? Então quantas horas trabalharam? 1 hora. Só que olha só, encontrou os que estavam desocupados e perguntou: por que vocês ficaram desocupados todo dia? Ele ficou chocado. Sabe, ele ficou chocado. Por que vocês estão parados? Por que vocês estão parados? Vocês ficaram parados o dia inteiro. Veja, eles chegaram, aí eles vão para a vinha aí olha só. E saindo de volta às 5, aí vai para o versículo 7. E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha? Para aí. Observe você. Aqui é muito importante dizer como a graça de Deus é. Porque eles estão dizendo, era época de colheita, escuta o que eu vou dizer, isso é muito importante. Tinha colheita para todo lugar, serviço não faltava, mas por algum motivo ninguém quis esses trabalhadores aí. Por algum motivo ninguém quis contratar eles. E o dono da vinha ainda fica assim: olha, mas é época de colheita, não era só ele que tinha terra, outros tinham terras, outros estavam colhendo. Ele disse, e ele os chamou. Primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, que não estamos aqui porque somos bons, não estamos aqui porque temos talentos extraordinários. Ele não está só chamando. Ele chama, ele oferece a ferramenta, ele oferece o cesto para colocar a colheita. Ele dá tudo quando ele chama. Quando ele chama, ele diz, eu vou fornecer tudo. Eles estavam ali, eles disseram, ninguém nos contratou. Ninguém deu nada para mim, ninguém dá nada para mim, ninguém quer nada. Eu era um ninguém. Eu já fui um ninguém. Minha mãe me chamava de ninguém, meu pai me chamava de ninguém, meus amigos, a sociedade me chamava de ninguém. Então eles estão dizendo, ninguém me chamou. Ninguém quis pegar a gente para trabalhar, ninguém quis usar a gente no serviço. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as que não são, para confundir as que são. Então não há ninguém que seja dispensável para Ele. Todos nós somos indispensáveis para Deus. Aí vamos lá, versículo 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, repita comigo, começando por onde? Indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, que trabalhou quanto que eles trabalhou, irmãos? Quanto que eles receberam? 1 denário. Ele prometeu 1 denário?
O que ele prometeu? Vou dar o que é justo. Vou dar o que é justo, ou seja, eu sou justo. Vai trabalhar. Aí, poxa, deu um denário. Acredito que os que chegaram a 3 horas, volta para um pouquinho, não me adianta não. Os que chegaram a 3 horas falou, rapaz, deu um denário para ele, será que vai rolar para nós? Aí, veja bem, pode continuar. Os que chegaram primeiro pensaram, olha só, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam o quê? Não, acho que nós pulamos esse, volta no 9 aí. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um, então ele começou dos últimos, não vai falando de cada um. Começou dos últimos para os primeiros. Você sabe que teve gente que chegou 5, 3, meio-dia, 9 e 6. Então ele começou pelos últimos. Os que chegaram primeiro, pensaram que ele deu um denário para quem trabalhou 1 hora. Nós que estamos aqui desde as 6 da manhã até as 6 da tarde, vai vir aí uns 50, 60 denários. Olha lá. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu quanto, irmãos? Versículo 10. Ao chegarem os primeiros, o que aconteceu? É lógico, irmão, quem é que não vai pensar? É lógico, peraí. Se nós que estamos aqui desde as 6 da manhã até as 6 da tarde, trabalhando, se ele deu um denário para quem trabalhou 1 hora, nós vamos ganhar mais. Mas eles receberam quanto? Veja que é um grupo, tá? Recebeu cada um, não é uma pessoa que está chamando. São grupos de pessoas. Cada um recebeu um denário. Olha o que aconteceu, versículo 11. Acho que você já sabe. Mas tendo recebido, começaram a murmurar. Murmurar aqui, irmãos, não é discutir com a pessoa, não é começar um cochicho, começaram lá, como é que pode? A gente está aqui desde de manhã, aquele murmúrio. Aí o dono da vinha, versículo 12, dizendo estes, últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você, repita comigo, você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Olha só, pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não é me lícito fazer com o que é meu? Será que não é me lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Repita comigo, você ficou com inveja porque eu sou bom. Escuta aqui o que eu vou dizer, para mim não demorar nessa noite. Amados irmãos, lembrem que Jesus está contando essa parábola em resposta à pergunta de Pedro. Nós deixamos tudo para te servir. O que vai ser da nossa vida? O que o Senhor vai nos dar em troca do que nós fizemos? O que nós vamos receber? Precisamos saber o que nós vamos ganhar com isso, Jesus. E Jesus então conta essa parábola. Os primeiros trabalhadores representam a lei, os fariseus. Porque na lei é assim, eu dou o que está na lei, eu dou o que foi acordado. Não tem graça de Deus com os primeiros. Jesus está falando sobre os fariseus, mas ele está falando sobre uma coisa muito importante também que é comum. E aqui a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque no reino de Deus, lá na eternidade, galardão vai ter tamanho. Mas aqui o serviço é igual. Eu vou repetir, lá no céu, galardão vai ter diferença, mas na terra o serviço é igual. E aqui tem um perigo.
O perigo, irmãos, é que nós que começamos aqui nessa igreja pequena, nós que ficamos aqui suportando calor sem ar-condicionado, a essa hora estariam os ventiladores ligados, fazendo o maior barulho no meio do culto, transmissão agarrando, sentado em cadeiras de plástico, no meio da obra, areia. Nós que tivemos que investir muito dinheiro na época para a construção aqui do prédio, fazer ofertas, campanhas, sacrifícios, levantarmos recursos, nos empenhar. Nós temos que tomar cuidado que nós somos aqueles que abriram o caminho. Presta atenção no que eu vou te dizer. Tem igrejas que no passado elas demoravam 20, 30 anos para crescer, para desenvolver. Hoje tem igrejas que já com 4, 5 anos tem 4, 5 mil membros. A gente pode ficar chocado. Meu Deus, eu estou trabalhando há tanto tempo. O cara abriu a igreja ali, tem 1 ano, está com 2.000 pessoas. Eu estou aqui na igreja há tanto tempo te servindo, eu estou aqui na igreja há tanto tempo trabalhando. Esse chegou agora, Deus. Acabou de chegar, chegou no último minuto. Eu quero casar há tanto tempo, estou orando tanto tempo, e ele casou na minha frente. Senhor, eu estou aqui há tanto tempo te pedindo uma cura, essa pessoa chegou agora e ela recebeu uma cura. Então nós precisamos entender que no reino de Deus há um perigo para quem começou mais cedo. O perigo de quem começou mais cedo, e aqui você tem que sondar o teu coração. Eu quero que no grupo pequeno essa semana você trabalhe isso. Querido, a maioria da tristeza que nós temos em nós é devido à felicidade dos outros. Eu vou repetir isso. Veja o que o dono da vinha vai dizer. Você ficou com inveja porque eu sou? Deixa eu contar uma coisa para vocês. A maioria da tristeza que nós temos é quando nós comparamos a nossa vida com a pessoa do Instagram, quando nós comparamos a nossa vida com o patrão, quando nós comparamos o nosso casamento com outro casamento. Então a maioria da tristeza que nós carregamos, ela é na verdade a tristeza causada pela alegria do outro. Tem tanta gente que se torna infeliz porque o outro é feliz. Porque o outro tem o que ele não tem. Porque o outro é o que ele não é. A maioria da tristeza que nós temos. Aconteceu algo comigo. Vocês sabem que a minha vida é um mistério. E eu tenho 2 filhos que eu criei na igreja, mas resolveram entrar para o tráfico. E com todas as lutas que nós temos, os 2, ainda um com 21, outro com 23, cada um está na 3ª cadeia. Isso para mim já me fez sofrer muito, já me fez questionar a Deus. Ó Senhor, eu te sirvo, larguei tudo, larguei lá minha casa. E um dia eu fui numa igreja, Falcone, um pastor estava inaugurando a igreja dele, estava fazendo a inauguração. Convidou eu e alguns pastores. Eu sentei no último banco. Eu estava moribundo. E o engraçado, Érica, é que aquele pastor tinha ali uns 25 pastores. Aquele pastor não chamou ninguém que estava na frente, Falcone. Ele me chamou, eu que estava lá atrás, e disse: dá um pulo aqui no meu escritório. E eu fui no escritório daquele pastor. O louvor estava uma maravilha. Não, eu já adiantei, perdão, eu vou chegar. Antes do culto começar, então ele me chamou. Aí ele falou: olha aqui, pastor André, eu fiz esse escritório aqui para me orar, buscar Deus, meu amado, aqui. Coloquei esse vidro aqui. Até então estava tudo bom. Mas quando ele virou para a parede, ele disse: isso aqui é meu orgulho. Que eu vi o quadro, ele, a esposa e os 2 filhos, um fardado de policial, o outro fardado militar. Entrou uma tristeza profunda no meu coração e uma voz falou: você é um pastor derrotado, você tem 2 filhos cadeieiro,
preso, e ele aí, ó, ele é um pastor de verdade, ele tem, os filhos dele é policial, aí um está ministrando no louvor. Pensa numa inveja, pensa num sentimento de tristeza. Eu sentei no culto, louvor rolando, a palavra abençoada, mas nada entrava no meu coração, porque eu estava ali falando com Deus: Senhor, isso aí que é pastor, isso aí que é um homem de Deus, porque ele que deveria estar cuidando de ovelha, não eu. Por que o Senhor escolhe eu nessa condição? E demorou para me dar conta que era inveja aquilo. Antes eu achei que era injustiça. Mas na verdade, muitas das vezes, irmãos, o que a gente chama de injustiça, porque injustiça existe, e não é errado nós clamarmos por injustiça, mas muitas das vezes confundimos inveja com injustiça. E o que é inveja? Inveja é quando a minha tristeza é ocasionada pela felicidade, pela conquista do outro. Ao invés de eu me alegrar, ao invés de eu me sentir realizado, eu começo a me questionar: mas por que ele? Eu estou aqui tanto tempo, porque deu para ele, não deu para mim? Então a primeira coisa que você tem que se perguntar: será que você não é assim? Ou você é aquela pessoa que quando alguém consegue uma coisa e que falam para você, você desmerece, fala também deve estar roubando, deve estar traficando, ou você fala graças a Deus, louvado seja Deus, que bom que essa pessoa recebeu. Então nós temos que tomar cuidado. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou dar uma pausa, não vou dar uma pausa não, eu vou continuar. Outra coisa que acontecia nessa época de colheita, que era normal, é que essa colheita durava dias, mas o trabalhador recebia por dia, por jornada. Eles eram jornaleiros, não era quem entregava jornal, eles trabalhavam por jornada. Nessa época acontecia muito casamento. Vocês vão lembrar de Ruth com Boaz. Ruth conhece Boaz colhendo, trabalhando. Por quê? Porque as mulheres solteiras iam armar suas tendas lá para trabalhar na lavoura, e os homens solteiros também amavam a tenda. Então era comum eles se conhecerem durante o trabalho da colheita. Veja, quem estava lá na praça não arrumava mulher, quem estava lá na praça não arrumava homem, mas quem ia para a colheita, quem ia para o serviço, casava. Não, você não entendeu. Quem ia para o trabalho, a pessoa às vezes está na internet o dia inteiro dando mole, se amostrando, está lá, se exibindo, ninguém olha. Aí está trabalhando, está lá, dando duro, lá, às vezes está de coque na cabeça, não está com aquele filtro do TikTok, do Instagram, aquele filtro do iPhone, não está com nada daquilo, está trabalhando. Aí chega a tua bênção. Uma irmã chegou aqui na igreja uma vez e disse: pastor, meu marido está desviado. A Joyce está desviado, está bebendo em casa, e ele é bruto, é ignorante, não escuta. Eu quero que o senhor vá lá falar com ele. Eu falei: eu? O cara está desviado, bebe, é bruto, ignorante, você quer que eu vá lá falar com ele? Eu disse para ela: olha, ela frequentava um Malamã na época. Eu disse para ela: ó, sabe cantar? Sei. Nós estamos precisando de alguém no louvor. Vem trabalhar para Jesus e Deus vai cuidar do seu marido. Pergunta a ela quando chegar aqui na igreja. Umas 2 semanas mais ou menos, a Joyce chegava lá. Ela sempre andou bem arrumada, então com aquele sapatão, aquele vestidão. Chegava lá, ela tirava aquele tamanco e ela ia varrer a igreja, porque eu não sei porque parou um pouco aqui em Santa Fé. Alguém tem que explicar esse fenômeno. Mas tinha época que aqui na igreja enchia de besouro. Mas enchia de besouro, era besouro para tudo qualquer lado. E nós chegávamos no Malamã, era uma besorrada. Então tinha que, ela colocava o pé no chão, ela tirava aquele tamancão, aquela sandália, ia varrer, ia pegar microfone e ia cantar. 3 semanas o Ricardo estava me chamando lá. 3 semanas eu estava conversando com ele, ele aceitou Jesus, Deus converteu esse homem, já viajaram vários países, apoiam várias causas missionárias, e hoje é um presbítero, é um obreiro na igreja. Mas eu disse para ela: trabalha na vinha. Vem servir. Irmão, você sabe qual é o problema de muitos?
que está procurando cargo. Se você está procurando cargo, talvez você não vai achar cargo na igreja, mas serviço sempre tem. Mas o que muitos querem saber é qual é o meu cargo, qual é o meu encargo. Não, trabalhe, sirva. A Edjane, quando chegou na Santa Casa, era uma cozinheira. Chegou para trabalhar na cozinha, servia comida, ia nos quartos levar comida. Era o trabalho dela, foi trabalhar como cozinheira. Hoje trabalha na área financeira. Eu sempre falei para os meus filhos: olha, só não tem emprego para quem não quer. Chega numa oficina, faz esse experimento. Chega numa oficina mecânica, o cara fala assim: olha, eu não tenho trabalho aqui, eu não tenho como te pagar. Não, eu não vim por causa do dinheiro. Eu quero aprender a profissão, só deixa eu te ajudar, de alguma forma auxiliar no que eu posso, te ajudar. E você começa a ajudar aquela pessoa na oficina. Sem nenhum interesse, começa a mostrar esforço, chegar cedo. Você vai ver que daqui a pouco aquele dono da oficina que não precisava de um funcionário vai te contratar. Ele vai te pegar, porque ele vai começar a perceber que você está ajudando, que você está trabalhando, e como ele não combinou nada contigo, ele vai começar com um salarinho, mas de repente você vai chegar lá em cima. Então, irmãos, o nosso grande erro é, antes de trabalhar, saber o que eu vou ganhar. É, antes de servir a Deus, saber o que o Senhor vai me dar. E muitos de nós servimos a Deus com contrato. Senhor, eu vou dar tanto de oferta para o Senhor me abençoar nisso. Senhor, eu vou ir para a campanha tantos dias, mas eu quero isso em troca. Senhor, eu vou me dedicar à igreja, mas eu quero um marido. A maioria de nós temos contrato com Deus. Servimos na expectativa de algo que nós queremos dele. A grande maioria de nós. E como eu disse, ele é Deus e ele faz, mas o erro é esse, é ter contrato com Deus. Tem gente que, e quando a gente tem contrato, olha como é que é duro. Se aqueles trabalhadores vão trabalhar e dizem: olha, vamos trabalhar na vinha. Não, o senhor não precisa falar nem quanto que a gente vai pagar a gente, não. A gente vai trabalhar, a gente quer trabalhar, a gente está parado mesmo. Não, mas eles fizeram com condição, põe lá no versículo 2, fizeram condições de fazer contrato, de saber. Irmãos, fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Primeira coisa que você tem que pensar: você tem tristeza por causa do fruto da alegria dos outros? Isso é inveja. Ele disse: você se tornou invejoso porque eu sou bom. Isso despertou inveja no teu coração. O crente que tende a se decepcionar é aquele que tem contrato. Eu estou na igreja há muito tempo, então eu mereço. Eu estou na igreja há muito tempo. Olha, uma pessoa que poderia estar frustrada é minha esposa. Não tem ninguém que eu conheça hoje como crente, que poderia estar decepcionada se não fosse Fernanda. Por quê? Porque essa mulher casou comigo com 16 anos de idade. Aos seus 18 já tinha um Gabriel, aos seus 20 o Miguel. Saímos de casa, largamos a casa, viu o pai dela ser assassinado na nossa frente, a gente num carro saindo, o pai dela crente, 10 horas da manhã, o cara arrancou um revólver e matou o pai dela na nossa frente, e ela viu o pai dela morrer, ela continuou firme com Jesus. E quando eu falei: vamos para São Paulo assumir uma igreja, entramos no Fit Uno, só com uma televisãozinha de 14 polegadas, a Gabi pequenininha, Gabriel e Miguel pequenininho, Josué ainda não era nascido. Fomos para Atibaia morar num quarto sem banheiro, choveu um dia, nós ficamos num canto molhado. E aí dali fomos morar no porão da igreja de Atibaia. Ela levando as crianças numa estrada de poeira para a escola. Não tinha carteira, não sabia dirigir, não sabia o que era carro.
Aí fomos para Bragança Paulista, fomos morar no fundo da igreja, 2 cômodos, tínhamos que, as crianças dormiam debaixo da mesa da cozinha, o banheiro era dentro do nosso quarto, ali, aí viemos para Pirassununga para morar ali em cima. Por 6 anos da nossa vida, esse sol que você vê aqui hoje, esquenta a igreja durante o dia, quem entra aqui sabe, batia ali o dia inteiro, e só tem janela na frente, nós dormimos no quarto lá onde estão as coisas, o quarto meio da Fernanda, era lá sem ventilação, com esse sol de Pirassununga. Por 5 ou 6 anos vivemos ali, até ganhar a nossa, graças a Deus, aquela casa ali. Essa mulher sempre ativa no culto, ativa com as irmãs, ativa com o FEBRAC, trabalhando, evangelizando, aconselhando. É um exemplo. Vocês nunca viram o Fernando envolvido em fofoca? Pode pegar os membros mais antigos dessa igreja, vocês nunca viram. Eu já. Mas minha mulher nunca. Pensando numa mulher piedosa, santa, testemunho. Estamos vendo o filme e fala um palavrão, muda. Aí eu fico com raiva dela, porque o cara está matando o outro, ela está tranquila. Vem uma cena de sexo, tira. Eu falo, Fernando, cena é desse mundo. Prefere ver os outros matando do que fazendo amor? Estamos vendo o filme, vamos fazer inteiro. Passa aí, tem que passar. Não deu nem para me ver Espartacus, que aquilo é uma pornografia. Olha o crente que está assistindo Espartacus aí. Aí, irmãos, essa mulher sonhando, meus filhos vão sair da cadeia, meus filhos, e visitando, pensa essa mulher indo em presídio, eu ficando no estação, entrando em presídio. Aí a gente consegue um dinheiro emprestado do banco. E vou realizar o sonho dela. O sonho dela, o fogão que nós tínhamos era ganhado do Vilela. O sofá foi ganhado do Ricardo. Televisão, eu nem lembro a televisão. Acho que televisão não, com dignidade. Mas enfim, quem ia na nossa casa sabe, não tinha pia. A pia era feita de cimento, era rato entrando dentro de casa, uma obra sem acabar. O sonho dela era arrumar casa, comprar móveis novos. Isso, irmãos, eu estou falando do ano passado. Eu estou falando de um casamento que já vai para 27 anos, onde ela começou a comprar os seus primeiros móveis novos, porque até então tudo que tivemos foi ganhado. Que ela pôde entrar ali na loja 100, comprar uma cama, um guarda-roupa, um fogão, eu coloquei a pedra, ela colocou o piso que queria, pintou o gesso, tirou a habilitação dela, dirigia, e do nada vamos ir, começa a ter mal-estar, aí emagreceu, estava obesa, perdeu quilo, fazendo academia, magra, filezinha, bonitinha, daqui a pouco um câncer de intestino. Eu nunca vi essa mulher, mas nunca. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Eu que sirvo Ele, eu que estou na presença dEle, eu nunca vi. Agora que eu tenho minha casa, agora que eu sei dirigir, que eu tenho meu carro, agora que eu conquistei, eu nunca vi. Pelo contrário, quando ela descobriu o câncer, vamos fazer reforma, eu falei, mas você vai fazer isso aqui, você vai acabar deixando para alguém, porque eu não vou ficar sozinho não, hein? Vamos guardar esse dinheiro, vamos aproveitar, você vai fazer essa casa para outra pessoa, porque eu estou novo ainda, eu já estou te avisando, não, vamos fazer, reformamos a casa, compramos móveis, compramos tudo, e fomos fazendo com esse empréstimo. Eu olho para ela, eu olho para a irmã Diva, uma crente igual a irmã Diva, que eu nunca vi faltar culto. Aquela irmã debaixo de chuva chegava lá com guarda-chuva aberta, e debaixo de chuva, a irmã Diva lá firme, a irmã do Coque, a irmã que serve a Deus há anos, recebeu uma herança, a igreja nossa descentralizou, o nosso caixa estava zerado, ela dizimou R$8.000, dia 9 de dezembro, isso quando a igreja centralizou, foi uma causa na justiça que ela tinha recebido,
que ajudou a igreja a se levantar, e aí o dinheiro que ela tinha guardado para ajudar os filhos, serviu para a gente ir para Jaú de carro 1 ano e 2 meses, porque ela tinha um câncer de intestino. Para chegar no final, o médico disse: irmã Diva, não tem mais o que fazer. O câncer tomou o seu fígado e o tratamento agora é paliativo. Uma irmã que você vai na casa dela, tem lá como é que chama o calendário, e está marcado: tal dia sustento de Samuel Alex, tal dia o dízimo, tal dia a Bíblia aberta, lendo a Bíblia. Eu e o Roberto fomos lá visitar ela, nós saímos de lá impactados. Em vez de impactar ela, nós saímos dizendo: meu Deus, que alegria, a pessoa nessa condição, com uma alegria, com uma felicidade. Ela não está assim porque o outro tem saúde e eu não tenho. Por que o outro tem isso e eu não tenho? Nós cantamos aqui: eu tenho Jesus, só faltava ter Jesus. Eu tenho você. Nós vamos cantar esse louvor ao invés do outro que vocês ensaiaram. Eu tenho você. Então eu olho para Fernando e eu penso: puxa, mas vocês esquecem que também eu sou pastor e me dediquei e trabalhei nessa igreja desde a sua fundação, e poderia também, Deus, mas tem tanta mulher porque é a minha. Já não bastava meus 2 filhos, agora também minha esposa. Então tem coisa, irmãos, que a gente fica sem entender. Como esses caras ficaram assim: pô, tá errado isso aqui, nós ficamos o dia inteiro trabalhando. Olha como quem faz muito e dedica muito pode ter uma tristeza, porque tá aí na igreja: eu quero casar, de repente alguém chega a casa, alguém chega, abre uma empresa e dá certo, alguém chega, porque Deus não tem esse negócio de tempo com Ele é bom. E tem vaga, tanto para quem começou lá atrás, para quem está chegando agora. Eu estou falando para você que está chegando hoje aqui, o Senhor está te chamando para trabalhar. Tem trabalho para você na vinha. Tantos porque chegaram lá atrás, porque chegaram agora. Para os trabalhadores da última hora. Quem começou mais cedo, mas também quem começou mais tarde. Ele quer que você trabalhe, que você o sirva. Agora, para a conclusão disso, eu quero que você preste atenção numa coisa. Do segundo em diante, ele disse o seguinte: vai trabalhar na minha vinha. E ele fez o quê? Eu pagarei o que for. Repita comigo: trabalhe para Deus sem interesse. Esse é o segredo. Sirva a Ele sem contrato. Confie na bondade e na justiça dele. Não fique, porque o diabo é que virou para Jesus e disse: se prostrando me adorares, te darei isso. Quem negocia o diabo? Jesus disse: quer me servir? Confia que eu sou bom e que eu sou justo. Quer me servir? Eu sei o que eu tenho que te dar. Eu sou benevolente, confia na minha benevolência. Então o segredo de servir a Ele, Davi disse: torna-me dar um espírito voluntário. O segredo de servi-lo não é servir por troca de algo, ou por saber o que eu vou ganhar, ou o que eu vou ganhar por servi-lo. O segredo de servi-lo é porque Ele é bom, porque Ele é justo. É confiar a vida na mão dEle e dizer: eu estou trabalhando para o Senhor. Se eu estou trabalhando para o Senhor, sabe, caiu a bênção na vida do irmão, não fica comparando, não deixa se frustrar, não deixa a tristeza entrar no teu coração. Entenda, trabalhe para Ele, confie nele, acredite nele, que se você está servindo a Ele, o que Ele fizer será o melhor, porque Ele está dizendo: eu sou justo, vai trabalhar, porque eu sou justo. Então, a primeira coisa, sua tristeza é fruto da alegria de outro. A segunda coisa, você trabalha com contrato com Deus. A terceira coisa,
você trabalha confiando que Ele é bom, que Ele é justo, e não precisa falar para Ele nada, que Ele sabe o que você precisa, então você está servindo a Ele? Quais os 3 patamares você se encontra? Primeiro patamar: Deus, eu tenho um contrato com o Senhor. Se o Senhor me der isso, me der aquilo, se fizer isso, fizer aquilo, eu vou trabalhar então. Mas tem que me dar isso, Senhor. Olha, tem que me garantir alguma coisa. Você está igual Pedro: Senhor, o que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? O que eu recebo em troca por te servir? Segundo, você é uma pessoa infeliz porque vê a felicidade do outro, porque o outro tem o que você não tem, porque Deus deu para outro o que não deu para você, porque você está muito tempo servindo a Ele, o outro acabou de chegar. Olhe para mim e para a Fernanda. Nós estamos há muito tempo servindo a Ele. E nós não deixamos de declarar que Ele é bom. Ministério de louvor: o Senhor é bom. Observe você. Primeira coisa que nós temos que pensar: estamos servindo a Deus através de contratos? Pergunta para o seu irmão: você tem contrato com Deus? Ah, Senhor, se o Senhor me der o que eu quero, eu vou servir o Senhor. A gente viu que trabalhar com contrato com Ele não dá certo. É frustração, é decepção. Segunda coisa, o que me deixa triste, o que está me deixando triste, é que outros estão sendo felizes na área em que eu quero ser, e eu não estou conseguindo. Tira isso do teu coração. Não era para você. Você não tem que brigar. Se você vir para a seara, se você trabalhar, você vai encontrar o que é seu. Ele é justo. É porque você está querendo no contrato, você combinou, então Ele está te dando o que você combinou. Mas se você confiasse nele, Ele tem o melhor para você. Pedro disse: o que será de nós? Mateus 9, 35, 37, dá uma olhada. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: o quê? Mas quem quer pouco? Os trabalhadores são poucos. Aqui na igreja, a gente tem discipuladores. O que é discipulador? Quando a pessoa quer se batizar, a gente pega uma pessoa e coloca para, através da revista do Crescendo na Fé, acompanhar aquela pessoa. Nós temos 3 pessoas sendo discipuladas por uma, 2 sendo discipuladas por uma. Nós temos muito poucos trabalhadores. Se chegar 30 pessoas para ser batizada hoje, ou a gente tem que dobrar em cima daqueles que já estão fazendo, ou precisamos levantar novos trabalhadores, porque não tem. Não tem quem queira servir, só quer quem queira receber. Quem está aí esperando o contrato. Tem gente sentada dizendo: Deus, me dá o contrato primeiro, deixa eu saber o que eu vou receber, e aí eu vou te servir. Ao invés de confiar que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é fiel, e que se você servir a Ele, se você se dedicar a Ele, sem contrato, confiando na bondade dEle, olha o que diz Efésios, capítulo de número 3, versículo 20. Repita comigo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos,
conforme o seu poder que opera em nós. Veja bem, ora, aquele que tem o poder de fazer o quê? Infinitamente mais além. Não faz contrato. Rasga o contrato, diz: Deus, eu não quero mais contrato com o Senhor, eu não quero trabalhar mais, Senhor, com CNH, eu quero trabalhar confiando na tua bondade, na tua justiça, porque o Senhor é justo, o Senhor é bom. Então, se eu te sirvo, se eu estou te servindo, e já repito, a seara é grande. Jesus, quando ele está falando de seara, eu vou voltar ao versículo para você entender. Olha o versículo 19, 18. Perdão, nós vamos voltar lá em Mateus 9:35. Isso. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. E ele vendo quem, irmãos? Ele vendo a multidões, ele se compadeceu delas, porque elas estavam o quê? Aflitas e exaustas. Gente, essa palavra que você está recebendo, você consegue entender que se outros estivessem ouvindo isso agora, como essa palavra é importante, ela precisa chegar em outros. Essa semana a Val estava falando comigo que ela foi conversar com uma moça e ela estava falando que eu preguei na quinta-feira sobre Abigail. Ela falando: olha, o pastor falou sobre Abigail, e compartilhando a palavra, e ela recebeu, mas ela estava dando. Muitas vezes você vem na igreja, ouve a palavra e sabe, você vai para casa e pronto, você não compartilha com ninguém, você não reparte com ninguém. Jesus viu a multidão e se compadeceu delas, porque estavam aflitas. A Bíblia diz que as pessoas aguardam a manifestação dos filhos de Deus e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse: olha, então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, a plantação é grande, o trabalho é muito, o problema é que falta trabalhadores. Jesus nunca chamou alguém para ser membro de banco. Jesus nunca chamou alguém para estar sentado aí. Eu digo para vocês. Você sabe como é que eu encontrei minha esposa? Tinha gente na igreja, tinha. Eu falei com vocês, tinha na igreja muita menina. Quando eu cheguei na igreja tinha muito jovem. E eu quis casar com as que estavam lá dentro e fiz acordo com Deus. Se o Senhor me der essa, se o Senhor me der essa, não me deu nenhuma. Um dia eu fui para a praça. Irmão Laudelino com violão, e eu lá cantando: sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Fernando ouvindo lá do apartamento, aí ela escrevia cartas para Deus, e ela disse: puxa, esse rapaz está dizendo que é feliz, eu vou lá na praça ver se ele é feliz mesmo. Você veio na praça, veio com um shortinho curtinho, umas pernonas. Eu olhei aquilo de terno e gravata. Falei: Jesus, tem misericórdia. É o Senhor ou o diabo? Aí eu disse para ela: vamos na igreja? Ela disse: vamos. No outro dia foi para a igreja comigo. Aí o pastor disse: você só pode namorar se batizar. Um mês ela estava batizando. Eu achei a minha mulher trabalhando na vinha. Gente, você quer encontrar alguém abençoado para a tua vida? Essa pessoa tem que estar trabalhando para o Senhor. Encontra alguém que está trabalhando. Nós tínhamos uma irmã aqui na igreja que foi chamada com contrato. Aí esse dia uma irmã estava me falando que foi conversar com ela. Ela já chegou aqui, irmãos. Já chegou aqui, tinha um cara que ela queria que Deus transformasse, que espancava ela. Chegava com o olho inchado, falava que era brinquedo que o sobrinho jogou, batia nela. Pensa numa pessoa de oração, pensa numa pessoa dedicada, pessoa que estava servindo a Deus, largou o cara, relaxou. Aí esse dia ela estava namorando de novo, saiu da igreja que estava namorando. O cara é ex-presidiário. Está no mundão. E marido de outra ainda gosta de outra. Olha como as pessoas se submetem. Uma pessoa que já foi do louvor da igreja, quando a igreja estava lá no começo,
Se tivesse servindo até hoje, o Senhor já tinha trabalhado. Sabe, Deus, Ele está dizendo, trabalha para mim, faz minha obra. Não é cargo. Esquece cargo. Eu tenho um cargo de diaconisa, eu tenho um cargo de missionária, eu tenho um cargo de louvor. Ninguém que começou na igreja e teve um cargo, começou pelo cargo, começa pelo serviço. O cargo é consequência. E a palavra cargo não é até nem legal, porque é uma carga. Jesus não colocou carga sobre você. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Primeiro grupo é o grupo que tem contrato, presbítero Falcone. E tem tanta gente que tem contrato. Coloca o que Pedro disse de novo. Mateus 19, 27. Olha lá o que Pedro está dizendo em Mateus 19, 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será de nós? O que o Senhor vai dar para nós? O que vai ser do nosso futuro? Fala alguma coisa a respeito do nosso futuro aí. Tem gente que serve a Deus assim, e quando não tem essa resposta, desanima. Enquanto o Senhor está dizendo: eu sou justo, eu sou bom. Se você trabalhar para mim, sem contrato, só confiando no meu amor e na minha graça, você vai ver que eu sou bom. Eu sou bom. Eu sou bom. Vamos ficar de pé. Declare que o Senhor é bom. Mas escute o que eu vou te dizer. Talvez você entrou aqui nessa noite e talvez você está sendo chamado na última hora. Mas nem conheço nada. Tem gente que está há muito tempo aí. Talvez você está chegando agora. E o Senhor está chamando você. Vem trabalhar na minha vinha. Vem me servir. Serve a mim. E aquilo